doutora Meire, e o burnout digital? O que tem de detalhes de Então, diferenciações? na verdade, a burnout digital não deixa de ser a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico, a síndrome do esgotamento profissional, mas passou-se a chamar de burnout digital, que é exatamente esgotamento decorrente das telas, né? Então, nós tivemos mais essa questão da burnout digital com a pandemia, né, do momento pandêmico em que todos nós tivemos, né, que é aqui nos acostumar com novos formatos. Então, professores que tiveram que dar as aulas, né, de suas casas, preparar as aulas, ficavam assim o dia quase que 24 horas numa tela do computador para preparar a aula, depois para dar aula, né? Então tudo isso levou ao esgotamento físico. Aí não só dos professores, vários profissionais tiveram que se adaptar a esse novo formato, tá? E tudo isso levou ao esgotamento físico. Por isso, síndrome de burnout digital. Tá? E hoje em dia, mesmo depois do final da pandemia, esse formato acabou ficando, né? Aderiram, né? Exato, sabe? Então, se nós pegarmos uma empresa, por exemplo, tudo agora, não é? É questão de tela, certo? Então, o trabalhador chega para marcar o ponto dele, não existe mais aquele cartão de ponto, né? Quase não existe, vai, para não falar que não existe. E que mais? Ele vai pelo sistema, não é? É o Então, ponto já tá, digital. já é o ponto digital, exatamente. E fora isso, a questão do mercado de trabalho está totalmente na tela, não é? Desde estoque, tudo que o trabalhador for fazer está lá. Reuniões, por exemplo, né? A grande maioria hoje das reuniões está sendo realizada via plataforma, não é isso? Então, e que mais? Grupos de WhatsApp, certo? Então, telefone praticamente não existe mais. Não é? Ninguém Verdade. mais pega o telefone e fala, eu vou telefonar. Não, vai mandar mensagens, não é isso? Uhum. Fora isso, a questão das redes sociais. Então, se nós imaginarmos o tempo de tela mesmo do trabalhador, é muito grande, certo? Então, é por isso da burnout digital. Mas aliado a isso, é claro, tem todas as outras questões, né? Da falta de desconexão, porque a empresa tem que promover, né? Essa desconexão. Tem a questão também da chefia, tem tudo isso. Então, não é somente o tempo de tela, mas que contribui bastante, contribui. Né? Porque praticamente nós também ficamos praticamente o dia todo, não Sim, é, em frente de uma tela. Então é isso. ótimo. E qual é a responsabilidade da empresa nesse caso, seja o burnout ou burnout digital? Aí é o que nós sempre colocamos a responsabilidade civil do empregador, tá? Que a responsabilidade civil tem três pilares, tá? A culpa, o dano, tá? E o nexo de causalidade. O dano é a própria doença, a própria síndrome de burnout, seja digital, seja não digital, então está ali configurado o dano, desde que, é claro, o médico ateste, né, declare que o trabalhador está com a síndrome de burnout, tá? E o nexo de causalidade é exatamente esse elo aí de ligação entre a doença, burnout, e o ambiente de trabalho. São metas inatingíveis, sabe? Quando o empregador coloca, você tem que, por exemplo, vender tanto. E o trabalhador sabe que ele não vai conseguir Uhum. atingir aquela meta. Ou quando ele está atingindo, o empregador muda a quantidade de metas. Então, ele Uhum. nunca vai conseguir atingir. Aí, isso vai gerando para o trabalhador uma frustração, uma sensação de impotência e, além disso, a questão também financeira, porque se ele não consegue atingir uma meta, ele não vai receber, de repente, uma premiação,
algo, né, desse Uhum. jeito. Então, aí nós temos a questão, assim, também da culpa da empresa, né? Essa exigência de metas. Que mais? O trabalhador que é colocado sob uma chefia que o trata aos gritos, por exemplo, com desdém, né? Então, tudo isso faz com que o trabalhador ele vá perdendo a motivação, ele vai levando assim, vai levando ele a um esgotamento físico, psíquico, de tal forma que ele não consegue mais ficar naquele ambiente. Aí é que ele tem o afastamento, sabe? Muitas vezes chega a questão da cronicidade também, né? Da doença, tá? Então, daí o empregador tem a responsabilidade, sim, e ele, no caso, o empregador ele irá indenizar, deverá indenizar o trabalhador por dano moral, exatamente por esse dano psíquico que foi lhe causado em razão das condições de trabalho hostis que o empregador não gerenciou, né, que o empregador foi omisso nessa questão, tá? E temos também a indenização por dano material, tá? Desde os tratamentos, medicações e até mesmo uma pensão mensal, a depender aí do grau, tá? Dessa burnout, grau de incapacidade que pode gerar a burnout. Muito sério, né? Sim, bastante.